Bem, hoje vamos falar sobre a teoria de Dow, que junto com as ondas de Elliott, juntam o que seria o básico da análise técnica, né? Então vamos começar. Primeiro vamos falar um pouco sobre o Charles Henry Dow, que é o criador dessa teoria. Ele chamou a atenção do Wall Street para análise técnica em 1887. Tá bom, Nico. Deixa eu, né? Sem se acomodar com a criação do Dow Jones Industrial Average, que é um dos principais índices de renda variável global, e do Wall Street Journal, referência a informações financeiras, o Dow começou a monitorar o movimento das ações. E com 49 anos, em 1900, ele elaborou as primeiras incursões estatísticas sobre a existência de ciclos no mercado de capitais. E com um olhar mais atento aos dados, ele acabou formulando um modelo de 3 tendências, tá? A original, a de prazo mais longo, que foi batizada como primária, decomposta em uma secundária e uma terciária. Então vamos falar sobre elas, sobre os princípios no caso. De acordo com os estudos de Dow, o mercado acionário, como vocês podem ver, é dividido em 3 tendências: a primária, a secundária e a terciária. A primária, ela é a principal tendência de um gráfico, tá? Ela é conhecida como longo prazo e tem duração mínima de 1 ano, considerando a periodicidade diária até mensal, e costuma representar em torno de 20% da alta do bull market, ou baixa do bear market dos preços. Depois temos a secundária, que representa a interrupção temporária da tendência primária, ou seja, uma fase de correção da tendência principal no médio prazo, e por definição é um momento quando os swing traders entram no mercado, onde se busca as oscilações semanais de 3 semanas até 3 meses. E segundo Dow, ele corrige de 33% a 66% de todo o movimento da tendência primária. Então, parafraseando a teoria de Elliott, equivale a uma onda 2, né? E depois temos a terciária, que, seguindo a lógica, ela consiste na parada temporária da tendência secundária, e ela tem duração de poucos dias até algumas semanas, ou seja, o curtíssimo prazo, acompanhada principalmente nos gráficos intraday, do gosto de swing traders mais agressivos até day traders. Eu vou mostrar aqui então para vocês terem uma ideia como é que funciona. A tendência primária seria essa maior, tá? Estão vendo que tem um fundo abaixo de outro fundo, um topo abaixo de outro topo, um fundo abaixo de outro fundo, e ela continua assim, até encontrar a secundária, que é quando acontece o primeiro topo acima do topo anterior e o primeiro fundo acima do fundo anterior, como vocês podem ver aqui e aqui. E a tendência terciária, que é o que está dentro dessa secundária, no caso. Continuando. Ô, Nico, peraí, deixa de miar, pelo amor de Deus. Continuando aqui, o segundo princípio de Dow, que a tendência primária é composta por 3 fases. Pela teoria, a tendência principal do mercado, ela obedece a uma lógica de comportamento, tá? Ela é relacionada diretamente ao psicológico do trader. Em uma tendência de alta primária, as 3 fases elas são apresentadas pela seguinte forma: a acumulação, que é a fase de entrada dos insiders, por saberem que os preços estão supervalorizados em relação ao seu potencial teórico. Então, neste período, não há muito incremento do volume, mas é possível verificar uma certa congestão entre uma faixa de preço. As notícias pessimistas ainda dominam o mercado, o que traz receio aos investidores. Ou seja, eles ainda não estão se posicionando, os investidores normais no caso. Depois temos o início da tendência, que com a volta da força compradora, os indicadores técnicos começam a sair dos níveis sobrevendidos, e assim como os topos e fundos vão sendo formados.
como a gente já viu, topos e fundos ascendentes. E nesse ponto, os grafistas vão às compras, né? Aí começa a elevar o volume e começa a iniciar a tendência de alta do mercado. Esse grande público, ele vende a qualquer movimento favorável dos preços, trazendo maior volatilidade, tá? E depois nós temos o estouro da tendência, que após a pressão compradora dos insiders e dos especialistas, o mercado começa aquele rally de alta. E aí é quando aquela massa de investidores que não quer perder aquela, né, a tendência, começa a investir, né? Só que acontece, muitas vezes a maioria dos investidores normais, eles entram da metade para o final dessa tendência, que é o que faz com que eles tenham prejuízo no final, né? Então, nesse meio tempo, os insiders e os analistas, eles começam a pensar em quando liquidar essas posições, né? Visto que a maioria das pessoas está começando a entrar, comprar, e eles precisam vender para alguém. Então, eles vendem para essas pessoas que estão entrando no final da tendência. Vou mostrar aqui para vocês como é que isso funciona na imagem. Como vocês podem ver, existe uma acumulação aqui. Os preços vão e vêm, mas eles não rompem essa acumulação toda, essa consolidação. E aí começa um fundo acima do outro fundo, que é o início da tendência. E quando ela rompe aqui e confirma, e aí é o estouro da tendência, aí a alta, né? Subsequente, vários fundos acima de fundos, topos acima de topos, e a tendência toma espaço. Nós podemos ver aqui, quando começa esse estouro aqui, o aumento do volume, né? O volume chama muita atenção. E continuando. No caso, na tendência de baixa, as fases são as seguintes. Tem a realização, que é depois do estouro da tendência, os preços alcançam níveis históricos. E os insiders e os analistas, eles ficam tentados, né? E como a demanda ainda é alta, as ofertas de venda elas vão sendo finalizadas aos poucos. E aí vem o pânico. O peso das posições vendidas dos profissionais vai só aumentando à medida que os suportes vão sendo perdidos, né? Vai rompendo suporte e começa a influenciar na tendência secundária, gerando um sinal de alerta, né? E nesse momento os grafistas estão majoritariamente vendidos, ao mesmo tempo em que não se encontram grandes players na ponta de compra. E aí a tendência primária reverte. E aí traz o pânico, que nós vimos uns meses atrás, né? E a partir desse ponto o volume ele cresce consideravelmente e a queda, que antigamente era um pouco mais gradual, ela ganha uma velocidade absurda, né? As médias elas todas viram para baixo e é queda livre. E o mercado sangra. Após isso nós temos dado essa aceleração, né? Que após aquele recuo forte, aquele bear market, o mercado ele acaba perdendo muito volume, porque todo mundo está vendido, todo mundo vendeu as suas posições, os big players estão vendidos, as pessoas físicas quase todas liquidaram as suas posições no prejuízo, e os big players estão comprando às vezes as posições no final, que é nessa desaceleração, né? E aí, como uma inércia natural, os preços eles vão recuando devagar até eles estabilizarem, e aí começa novamente uma fase de acumulação, que é aí nessa fase que os grandes players eles começam a acumular, eles começam a fazer as compras, vão devagar comprando, esperando a próxima fase de alta, certo? Vamos ver como é que funciona aqui. Como vocês podem ver, existe a realização, que é quando eles vendem o que estava comprado, e aí começa o pânico, e aí é uma queda livre, igual aconteceu
igualzinho aconteceu com a gente, né? Ó, isso aqui é 2008, mas com a gente aconteceu a mesma coisa agora em 2020. E aí é dessa aceleração, né? O mercado começa a sentir que já não tem mais força vendedora. E aí tem os grandes players começam a comprar, porque eles percebem que realmente o preço está barato. E aí começa a desacelerar. E temos o próximo princípio agora, que é os preços descontam tudo. Então, segundo Dow, os impactos de informações corporativas e econômicas, elas sempre são incorporadas imediatamente ao preço, né? Conforme diz a hipótese de eficiência do mercado, em sua forma fraca, né? Não é que é imediatamente, mas para você poder usar uma informação assim para poder se dar bem no mercado, você precisaria ser um insider, né? Você deveria saber dessa informação antes do que todo mundo, porque senão, no momento que você fica sabendo, essa informação já foi usada. Então, os preços já se ajustaram, né? Às vezes não é o que acontece, mas em sua grande maioria, as notícias elas já estão incorporadas ao preço dos ativos. Posteriormente, nós temos o quarto, que é as médias devem se confirmar. Então, quando o Dow elaborou os princípios, a economia norte-americana ela é fomentada basicamente por atividade industrial. Então, foi um dos motivos que ele criou o Dow Jones Industrial Average, né? E como o indicador era a média ponderada das empresas do setor industrial, então nada mais óbvio do que acompanhar o desempenho do índice para nortear os investimentos na bolsa, né? Então, entretanto, se basear somente na performance da indústria para trazer um cenário de uma tendência para o mercado geral não era uma coisa tão convincente. Então houve a necessidade de outro parâmetro de comparação. Mas sendo a indústria o carro-chefe da economia dos Estados Unidos, o Dow ele chegou a uma conclusão. Se o lucro do setor industrial está crescendo, estão produzindo mais. Se estiverem produzindo mais, existe uma necessidade direta de transportar o produto. Então, a partir dessa lógica, o Dow começou a utilizar o Dow Jones Transportation Average, outra criação sua, para avaliar as operações. Então, uma vez que representava a média das principais empresas de transporte da época. E se os dois índices estivessem apontando para a mesma direção, então existia uma tendência, seja de alta ou de baixa, que era consistente no mercado e era saudável para ser operada. Uma divergência deveria ser encarada como um alerta para uma mudança de tendência vigente no momento. Então, com base nesse conceito de que as médias são uma referência confiável, se gerou o princípio de que as médias descontam tudo, uma vez que refletem as convicções de todos os players. E desde então, as médias móveis invadiram todos os setups dos trades e até hoje são utilizadas com frequência como parâmetro de suporte e de resistência, além da velha conhecida estratégia de cruzamento de médias. Como eu já expliquei antes, as médias elas são linhas de tendência dinâmicas, porque elas mudam, né? Elas vão mudando junto com o mercado. Então elas são linhas de tendência, mas são dinâmicas. E agora vamos para o quinto, que as tendências devem ser acompanhadas pelo volume. Então, segundo o Dow, para que uma tendência ela seja confirmada, então nós temos a necessidade de que seja acompanhada pelo aumento consecutivo do volume, atestando o comprometimento do mercado com tal movimento. Assim, numa tendência de baixa, por exemplo, o normal será um aumento do giro financeiro em função da tendência principal, que é de baixa, revelando, segundo ele, a real visão do mercado. Ao mesmo tempo, nesse caso, o volume ele deve cair nos repiques de alta. Então, quando o mercado vem numa tendência de baixa, por exemplo, aí acumula, aí ele começa a tendência de alta, nessa mudança de tendência, no início da tendência de alta, tem que ter um volume maior, porque para os ativos estarem subindo, então tem que ter um grande volume comprando. Senão, é uma alta falsa dos preços, ou seja, são apenas pequenos players querendo manipular o mercado. E depois temos a sexta, né? A tendência será mantida até que os sinais de reversão sejam confirmados. Então, a fim de fugir de todo o ruído do mercado,
ele considerou alguns princípios para definir essa mudança de tendência. Então, segundo os estudos, somente o fechamento do preço acima de um topo ou fundo anterior, ele caracteriza a mudança de tendência. Como eu já mostrei na aula anterior, mas eu vou mostrar aqui agora no final de novo. E agora fazendo algumas críticas e considerações. Mesmo sendo o cerne da análise técnica clássica, a teoria de Dow foi alvo constante de críticas nos primórdios. Entre as principais, a lentidão dos sinais de reversão talvez seja de maior destaque. Então, como eu já disse antes, as médias elas são um pouco atrasadas. Mas é um preço que se paga para saber para onde o mercado está indo. De uma alta para uma baixa, por exemplo, os preços eles precisam fazer topos e fundos descendentes. E isso, segundo se estima, em diversos livros, faz com que o investidor ele acabe perdendo 25% de todo o movimento. Mas pô, ninguém pega o movimento inteiro. Ninguém adivinha topo, ninguém adivinha fundo, então não tem como. E contudo, a premissa de que o volume é muito importante para a confirmação do movimento de preço, assim como o conceito em relação às médias, eles são utilizados com frequência dentro da análise técnica atual e são de grande valia nas operações. Então, se você realmente quer aproveitar, no caso, se você quer saber para onde o mercado está indo, você vai acabar utilizando as médias, vai utilizar o volume para confirmar, no caso, esses movimentos, né? Então, vamos aqui só para ter uma ideia. Deixa eu fechar aqui esses gráficos. E aqui. No gráfico, vamos ver, por exemplo. Isso é uma tendência de alta, por exemplo. Isso aqui é um gráfico diário. Nós vemos aqui que nós temos um fundo, outro fundo, outro fundo. Aqui ele deu uma acumulação de leve, porque nós vemos que o topo foi testado, mas não foi rompido. Mas não fez fundo abaixo e ele rompeu. Confirmou, continuou. Teve outro fundo aqui, outro fundo mais alto e os topos ascendentes. E nós vemos aqui uma de baixa, onde aqui ocorreu uma acumulação, né? Como podemos ver aqui. Nós temos uma acumulação. E aí aqui começa a tendência de baixa. E vem. E nós temos fundos mais baixos, topos mais baixos, até que ele chega na desaceleração, né? Aqui. E depois nós temos uma acumulação, por exemplo, aqui. Se eu diminuir o tempo gráfico, vocês vão ver como é que essa acumulação é clara. Ó, o preço vem aqui, segura, rompe, mas ele não tem um rompimento que confirma uma tendência, porque ele volta. E aí cria outros topos, outros fundos juntos, aí vem aqui, ele não rompe o topo anterior, ele volta e testa o topo, e não consegue romper, e volta e fica nesse vai e vem. E é aqui onde muita gente acaba perdendo dinheiro. Porque o cara vem aqui e fala, tá aqui, show, rompeu, né? Rompeu aqui, então como eu sou mais esperto que todo mundo, eu vou comprar, né? Pô, rompeu o topo, aí o cara compra. Só que ele não tem cacife para colocar um stop aqui, porque o stop certo é aqui. O stop é para ser aqui. E daí ele vem e coloca o stop aqui. Aí vai ele achando que vai pegar uma tendência de alta e vai romper aqui, vai ficar cheio da grana. E aí o mercado vem, rompeu. Só que houve um rompimento. Não foi só violação, né? Porque violação é o seguinte: pode ocorrer rompimento quando o candle fecha fora ou quando o candle rompe e volta, que é a violação. No caso aqui, houve uma violação. Só violou e voltou. Aqui não. Aqui houve o rompimento disso aqui. Ele rompeu e fechou fora. Mas depois voltou tudo
e o cara foi estopado aqui. E aí, como ele é esperto, e ele é mais esperto do que todo mundo, ele pegou e falou, ó, pô, se voltou pra cá, aí fez um topo abaixo, aí ele rompeu aqui, né? Aí ele nem esperou confirmar nada, ele entrou na venda aqui, porque rompeu. Aí ele entrou aqui na venda. E o stop dele tá onde? O stop era para estar aqui. E aí ele botou o stop aqui, né? De todas as formas ele ia ser estopado, mas, quer dizer, não ia não. O stop dele tá aqui. Ó. Ia lamber o stop só, mas enfim. Aí ele vem e coloca o stop aqui. E aí só faz violar, volta, estopa ele. E aí ele, como ele é esperto, aí pega de novo, né? Aí ele, pô, não, fez um fundo acima do outro. Aí quando rompeu aqui, ele já tá um pouco mais de medo, aí só fez violar, senão não vou entrar ainda não. Mas se romper aqui eu entro. Aí ele esperou aqui fechar fora, e aí ele entrou aqui quando rompeu, né? E aí o que aconteceu? E aí o stop dele tá onde? O stop dele tá aqui. E aí o que aconteceu? Tomou um stop de novo. Por quê? Porque veio aqui, ó. Tomou um stop. De novo. E aí ele cansado, aí ele quer operar a consolidação. Aí ele pega e fala, eu vou vender aqui, por exemplo. Pronto. Rompeu aqui, vou só pegar uns pontinhos rapidinho. Aí ele vende aqui, né? Rompeu aqui, quem deu de força, aí só fez voltar, pum, aí foi estopado de novo. E ele fica nessa até zerar a conta. É o que acontece. As consolidações, elas são feitas para tirar teu dinheiro. Como eu já ouvi muitas vezes, o mercado ele tira dinheiro dos impacientes para dar para os pacientes, né? E é isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham um pouco mais de base sobre os conceitos principais do que é a análise técnica, né? Então, qualquer coisa aí, só me perguntar, mandar direct no Instagram, Dias Capital, ou aqui no YouTube mesmo, tá? Um abraço. Nico tá mandando um abraço também, né?